Vamos falar hoje sobre o berço aquecido, o ampla da Fanning. Então, primeira coisa importante antes de vocês começarem a utilizarem, sempre verificar a tensão dele. Ele não é bivolt, tá? Onde é que você vai ver a tensão? Aqui embaixo da tomada, ele é 110. Sempre você vai ligar esse berço no 110. Essa pecinha é para você organizar o cabo da tomada. Você pode enrolar ele aqui, quando não estiver utilizando, para transportar para algum outro setor. Você pode deixar ele assim aberto, ou você pode prendê-lo aqui. Certo? Aqui na parte de trás dele, nós temos as alças para transporte. E aqui a gente tem um suporte de soro, no máximo 1 kg de soro em cada lado. Você pode regular a altura dele soltando este parafusinho aqui. Cuidado para não perder esse parafuso depois, tá? É só apertar ele e você regula a altura que você quer. Nas laterais nós temos gaveta de raio-x, então você precisa fazer um exame de imagem no nenenzinho que tiver no berço. Não precisa tirar ele do berço aquecido, é só posicionar a placa do raio-x, se tiver o tamanho adequado, aqui na gaveta e trazer a máquina do exame até o berço aquecido para fazer o exame até ele, tá? As laterais do berço são todas rebatíveis, então para 3 pessoas acessar o paciente, basta seguir o sentido da seta, empurrar e abaixar. Dessa forma, 3 pessoas conseguem manipular o paciente facilmente, tá? O colchão ele é um colchão de memória, aquele colchão que afunda, então o bebê não fica desconfortável no colchão. Ele é um colchão que evita também a formação de escaras e outras lesões na pele. Abaixo do colchão, nós temos uma placa rádio transparente para fazer o exame de imagem e o leito é de plástico. Além da gaveta de raio-x, essas partes elas são removíveis para limpeza, certo? O leito, por ser de plástico, pode ser limpo com detergente neutro, um sabão enzimático normal. A placa rádio transparente, o colchãozinho selado. E as partes de acrílico, a gente recomenda que lave com esses mesmos produtos ou com algum produto hospitalar de limpeza mesmo. Um oxivir, um oxivir, um labicept, o que for a base de peróxido de hidrogênio ou um carbonato de amônia. Se for usar esses produtos hospitalares, nas partes de acrílico, que são as laterais, e a placa rádio transparente e também o colchão, precisa necessariamente remover o produto, porque se deixar ele vai manchar o acrílico e no colchão ele vai ter contato com o paciente. Então pega uma compressa, umedece com o produto, passa nessas partes, deixa o tempo de ação do produto e depois remove com uma compressa umedecida com água, para preservar o equipamento e também o paciente, tá? Para voltar, é só levantar e empurrar do ladinho no sentido da seta. A cabeceira, ela sai, é só puxar ela para aquele lado, puxar para cima aqui. Essa aqui está nova, o parafuso já está mais presinho. E ela não vai encaixar errado, tá bom? Porque os parafusos são de posicionamentos diferentes. Os passatubos, eles são de borracha, então eles também têm que ser removidos para limpeza. Pode passar um produto também ou um sabãozinho neutro. Se precisar, ele vai até para autoclave, tá? Porque isso aqui é de borracha. Para encaixar de volta, só colocar ele aqui. Ele é igual de incubadora, bem fácil. Para inclinar o leito, nós temos aqui embaixo da palavra Fanning uma alavanca. Ele tem 7 posições. Então a gente tem 3 posições de próclave e 3 posições de Trendelenburg. Basta eu puxar essa alavanca, se você quiser mostrar aqui, ó, a alavanquinha aqui embaixo,
eu puxo ela aqui, consigo inclinar o dedo horizontal e o treino invertido. Aqui uma bandejinha, no máximo 7 kg, pode colocar fralda, medicamento, todos esses materiais que vai utilizar com o paciente. A gente vai ligar ele para ver a parte do funcionamento. Vamos lá. O berço aquecido ele tem 3 modos de operação, tá? Nós temos o modo pré-aquecimento, o modo servo-controlado e o modo manual. Esse primeiro botão é o que vai mudar todos os modos. O modo pré-aquecimento é o modo que você vai deixar ele ligado assim que você ligar o equipamento para receber o paciente. Ele funciona da seguinte forma: ele aquece em 100% por 10 minutos. Passados esses 10 minutos iniciais, ele automaticamente vai cair para 50% e assim vai permanecer. Ele é um modo que serve para pré-aquecer o ambiente, para quando chegar o bebezinho, você alterar para qualquer um dos outros modos. Por quê? Esse modo ele não tem nenhum tipo de alarme. Então, se o bebê fazer temperatura, se ele perder temperatura, se acontecer alguma coisa com o paciente, ele não vai deixar de aquecer. Ele vai ficar em 50% até você alterar o modo dele, tá bom? Se você precisar de um leve aquecimento para o bebê, que não vai ficar muito tempo aqui no berço aquecido, ele vai só estar acordando para fazer algum exame ou algum tipo, você pode deixar no modo pré-aquecimento, mas desde que você esteja supervisionando o paciente aqui, certo? Agora, o modo servo-controlado necessariamente precisa do sensor de temperatura, que é esse sensor do conector cinza. Você sempre vai utilizar esse sensor. Se eu tirar o sensor daqui, ele não vai funcionar. Ele vai pedir para você o sensor. Coloque ele aqui e pronto. Vou silenciar o alarme. Ele funciona da seguinte forma: você vai alojar o lado metálico do sensor na pele do bebê, região abdominal, do fígado ou entre o umbigo externo. Você vai determinar a temperatura que você quer que fique a pele do bebê. É aqui onde você vai ajustar entre 34 e 38 graus, tá? Vou ajustar a temperatura aqui, que eu quero. E o berço vai mandar mais ou menos calor de acordo com a necessidade da criança, tá? Por um exemplo, eu coloquei 36,5, mas agora o meu sensor está captando 29,9. Ele está entendendo que o bebê está hipotérmico, então ele vai mandar o máximo de calor. Enquanto não chegar em pelo menos 35,6, que é um pouco acima de 1 grau de diferença do que eu ajustei, ele vai continuar alarmando temperatura baixa, certo? Com relação ao que você ajustou. Basta pressionar esses 2 botões aqui, ó, reinício de alarme e silenciar o alarme, tá bom? Se o sensor se soltar na pele do bebê, se tiver uma variação muito grande de temperatura, ou se ele se desconectar, esse alarme aqui vai tocar. Verificar o sensor. Coloca o sensor de volta, pressiona esse botão aqui e silencia o alarme. Uma vez que eu silenciei o alarme, ele vai ficar por 15 minutos inibido. Mas se acontecer algum outro alarme em cima, ele vai voltar a tocar. Então, assim que funciona o modo servo-controlado. De acordo com a necessidade do bebê, do que você ajustou a temperatura, ele vai mandar mais ou menos calor. Assim que a pele do bebê chegar em 36,5, que é o que eu ajustei, ele vai parar o aquecimento, só vai manter o aquecimento mínimo para manter a estabilidade da temperatura. Tá? E agora o modo manual é diferente. No modo manual, ele não demanda do sensor. Você pode deixar o sensor conectado, mas ele só vai mostrar a temperatura da pele do bebê. Aqui a gente ajusta a potência do aquecimento entre 10 e 100%. Se eu deixar o aquecimento até 40%, a cada 10 minutos ele vai tocar um alarme, a cada 12 minutos
utilizar a temperatura do paciente. Cada 12 minutos, o alarme vai tocar e você precisa vir verificar como é que estão as condições do paciente. De 50% até 90%, esse alarme acontece a cada 10 minutos. E se você utilizar a potência máxima, que é o 100% de aquecimento, a cada 15 minutos vai tocar esse alarme aqui, aquecimento elevado. Nessas três condições, você tem 2 minutos para vir até o equipamento e pressionar esse botão aqui, ó, reiniciar o alarme. Se isso não acontecer, automaticamente ele vai cortar o aquecimento para 30%, que é o modo de segurança. É o modo de assegurar a segurança do paciente e também de quem está operando o equipamento. Então, eu vou deixar aqui a potência que eu quero, ele vai ficar aquecendo aqui e quando der esse tempo do alarme, ele vai tocar o alarme, tá? Então, a gente já viu todos os modos de aquecimento. Esse segundo botão é o botão de cadeado, que é para travar o teclado. Ele não permite que você altere nenhum modo, então ele fica protegido, o monitor do equipamento. Para destravar é só pressionar de novo. Aqui é um contador de Apgar, então para quem está no setor estético ele é mais interessante. Então quando eu aperto esse botão aqui, ele vai iniciar a contagem do Apgar. Quando der 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos e 15 minutos, ele vai tocar o bip, que é lembrando você de fazer as avaliações do Apgar, tá? Esse botão de tara e essa parte aqui que mostra uma balança é para os berços que tem balança e que pesam no leito. Não é o caso desse, então esse botão aqui não vai fazer nada. Silenciar o alarme, reiniciar o alarme de avião como é, temperatura ambiente, os alarmes de aquecimento e a gente tem aqui também o alarme de aquecedor deslocado. Se você precisar fazer um exame de raio-x e vai posicionar o equipamento aqui, basta você deslocar o aquecedor para qualquer um dos lados, sempre pegando pela alça. Ele vai tocar o bip, que é o aquecedor está deslocado, silencia o alarme, vem com a máquina do raio-x, faz o exame, não se preocupa porque nesse momento ele corta o aquecimento, tá? Então o aquecimento ele é cortado automaticamente. Se tiver uma pessoa aqui do lado ou algum outro equipamento, não vai se danificar. Terminou de fazer o que tinha que fazer, volta ele para cá e aí ele retoma o aquecimento que está. Cuidado que um pouquinho que você deixa deslocado, ele já entende que está fora e corta o aquecimento, tá? Então sempre voltar até o final. Alarmes, temperatura baixa e temperatura alta, uma diferença de 1 grau, ele toca esse alarme. Verificar o sensor e se estiver fora da energia elétrica. Esse berço não tem bateria, só funciona na tomada, tá? Aqui a gente tem um segundo sensor, que é o T2. É esse sensor aqui. Ele é bem semelhante ao nosso sensor principal. A única coisa que muda é as conexões. Então o amarelo não vai entrar no cinza e nem o cinza no amarelo. Esse sensor não é de uso obrigatório, mas ele é muito importante para monitorar a temperatura de extremidade. Enquanto um sensor principal vai estar na região abdominal do paciente, o outro sensor você vai alojar no pezinho ou na mãozinha do bebê, para que aqui você consiga ver a diferença das temperaturas que você está monitorando. Se acontecer alguma sepse, o início de uma infecção no paciente, você consegue visualizar aqui diretamente no painel do berço aquecido. Para a limpeza dos sensores, mesma coisa. Você vai dividir ele em 2, pega uma compressa, umedece com o produto que você utiliza para limpar as outras partes do equipamento, faz esse movimento aqui, deixa o tempo de ação do produto e depois revolve com a compressa com água. Tá? Aqui na lateral a gente tem uma luz auxiliar, então ele facilita a visualização do paciente. Precisa pegar algum acesso, fazer aspiração